Olá, bom dia. Que Deus abençoe a sua vida nesta manhã. Infelizmente, ontem não pudemos gravar o nosso podcast por razões pessoais, porém, pela graça de Deus, estamos de volta ao nosso podcast da série Salmos que Fortalecem o Coração. Vamos ao nosso episódio número 7 da série. Quando nós olhamos para o Salmo de número 51, o próprio título desse salmo nos dá uma ideia do contexto o qual ele foi escrito, e nós nos lembramos, aliás, todos nós conhecemos esse contexto onde o profeta Natan ele vem confrontar o rei Davi. Davi, como nós sabemos, havia adulterado com Betseba, havia dado ordem para que casualmente Urias fosse executado diante da batalha, havia mentido, enfim, Davi estava completamente enlamaçado pelos seus pecados, por suas falhas. Então o profeta lhe traz esta palavra e o Espírito de Deus vai estartar a consciência espiritual de Davi. Então Davi fará uma declaração a respeito da sua condição espiritual. Ele diz: pequei contra ti somente pequei e fiz o que é mal perante os teus olhos. E diante desta declaração, Davi reconhece e nos faz pensar como os olhos de Deus, aquele que tem olhos como chama de fogo, aquele que tudo conhece, tudo sonda, aquele que sonda o nosso coração, é aquele mesmo que sondou o coração do rei Davi. Porém, era necessário que o rei também se encontrasse em genuíno arrependimento, não remorso, porque remorso, a pessoa ela simplesmente tem medo, ela tem receio da punição. Mas Davi reconhece que era necessário que o Senhor o purificasse e o deixasse pronto para entrar novamente na presença do Altíssimo. Nós não poderíamos deixar passar esta série, Salmos que Fortalecem o Coração, sem antes falar do Salmo de número 51. Aqui Davi, mesmo diante de suas condições precárias, sem qualquer mérito, vivendo ainda no lamaçal do pecado, ele reconhece suas falhas, seus pecados, seus crimes de sangue, e agora ele ora ao Senhor. Interessante que a oração de Davi nos faz pensar nos pedidos específicos que ele faz. Ele diz: purifica-me. O salmista se sente como um leproso. Eu creio que é desse jeito que o pecado age na vida do homem. Deixa-o como um leproso, caindo em pedaços, desfazendo-se dia a dia até que o Senhor o purifique. Eu creio ter sido esta a condição de Davi, por isso ele ora: purifica-me. E no verso 9 é uma consequência, o complemento desse versículo, quando ele diz: esconde o rosto dos meus pecados. Davi está lembrando aqui que Deus é santo e nós não podemos nos apresentar diante do Senhor com corações impuros, com o coração enlameado pelo pecado. O profeta Isaías traz esse pensamento quando ele diz em Isaías 6: ai de mim, que sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Certamente Isaías pensou que seria consumido naquele exato momento, se não fosse a graça de Deus. No verso 10 do Salmo 51, Davi faz uma outra oração enfática. Ele diz: cria em mim um coração puro.
Davi não está pedindo para Deus consertar o coração dele, ele está pedindo para Deus criar um coração novo. E Deus pode fazer isso. Não dá para colocar remendo novo em vestes velhas. O Senhor Jesus já tinha orientado a respeito disso. Suas falhas, seus pecados, havia feito seu coração ficar em farrapos. Por isso era necessário clamar a Deus por um coração novo. E de fato, o Senhor tem esse poder. Aliás, ele usou o profeta Jeremias para anunciar ao povo de Israel, ao povo de Deus, dizendo que Deus daria um novo coração. Tiraria o coração de pedra envolto no lamaçal do pecado e nos daria um novo coração. Por isso, no verso 12, Davi diz: restitui-me a alegria da tua salvação. Davi reconhece que a salvação ela vem de Deus. Davi, diante dos seus pecados, suas falhas, havia perdido a alegria da salvação. Ele havia perdido o rumo. Quem sabe uma bigorna havia caído sobre a sua cabeça. Aquele Davi que cantava, que tocava habilidosamente a sua harpa e que aquietou o coração aflito de Saul, já não era o mesmo. Por isso, ele clama a Deus por renovo espiritual, pelo retorno da alegria da salvação. Quando foi que você sentiu a alegria da salvação pela última vez? Quando foi que você entrou na presença de Deus numa alegria plena, completa? No próximo final de semana, nós teremos a oportunidade de fazer isto. Quem sabe o Senhor não renove a alegria da salvação em você. O verso 14, Davi diz: livra-me dos crimes de sangue, ó Deus. E aqui o Espírito Santo está trazendo à tona os pecados de Davi, a maneira como ele adulterou, como ele planejou a morte de Urias. Davi mentiu, tramou, e agora ele reconhece. E não só reconhece, mas ele se arrepende e pede perdão a Deus. Eu creio que você também pode fazer isso. Peça ao Espírito Santo que traga à sua memória seus pecados, suas falhas. Então, à medida que ele for trazendo à sua memória, você vai se arrependendo de cada um deles, crendo que em Cristo Jesus todos eles já foram perdoados. Por isso, no verso 15, Davi diz: abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Por isso nós podemos afirmar, sem sombra de dúvida, que o Salmo 51 é um salmo que fortalece o coração. Pois o resultado da nossa confissão, do nosso reconhecimento, do nosso arrependimento, é o perdão de Deus, é a renovação da nossa fé, de tal maneira que podemos abrir os nossos lábios e adorar o Senhor dos Senhores. Isso é uma bênção para nós e se estende para toda a comunidade cristã. Quando o nosso coração é perdoado, é renovado, nós inflamamos o coração daqueles que estão perto de nós. Por isso o salmista testifica no verso 18: faze bem a Sião, segundo a tua vontade. Eu creio que você pode ter esta mesma experiência à medida que você reconheça, à medida que você se arrepende, à medida que você peça perdão a Deus pelos seus pecados. E nós podemos, depois disso, romper em júbilo diante do povo de Deus sem qualquer reserva. E aí o salmista nos diz que o Senhor se agradará do nosso sacrifício. Interessante que o escritor aos Hebreus, ele traz a mesma perspectiva. Em Hebreus 13:15 ele diz: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Que Deus, querido, possa colocar esta convicção no seu coração
nesta manhã. Que Deus abençoe a sua vida. Um forte abraço. Tenha um dia glorioso na presença do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.